Eu sempre acreditei que meu poder vinha da terra que herdei, do gado que multipliquei e do respeito que impus à força. Desde cedo, aprendi que quem não tem nada, não vale nada. Por isso, quando aquele jovem franzino apareceu na porteira pedindo uma chance, eu só vi mais um rosto perdido no mundo, tentando se agarrar na sombra da minha fazenda. Naquele momento, o deboche saiu da minha boca sem que eu percebesse, como se fosse um reflexo natural de quem acredita que é inalcançável. Ele segurava um chapéu nas mãos, os dedos tremendo, mas os olhos... Havia algo estranho ali. Não era submissão, não era medo. Era como se carregasse uma certeza silenciosa, um segredo guardado com uma força que eu nunca vi em ninguém daquele vilarejo. Eu ri, dei as costas, chamei-o de sonhador inútil. Disse que gente como ele deveria se contentar em sobreviver, não em tentar subir degraus que não lhe pertenciam. Mas ele não recuou, nem baixou a cabeça. Apenas respirou fundo e, com uma calma que me incomodou profundamente, disse que tinha algo para me mostrar. Na hora senti irritação. Quem ele pensava que era? Um garoto sem terra, sem nome, sem história, achando que podia me enfrentar. O deboche, que antes era apenas ironia, virou raiva. Raiva porque eu senti por um instante que minha autoridade tinha vacilado. Ele colocou a mão no bolso e tirou um envelope dobrado com cuidado. O papel era antigo, amarelado, com marcas de quem o guardou como se fosse um tesouro. Quando ele estendeu na minha direção, senti um frio subir pela espinha. Não sei explicar. Era como se algo dentro de mim reconhecesse aquele envelope antes mesmo de tocá-lo. Como se aquele papel carregasse mais do que palavras, carregava verdades enterradas. E quando, enfim, abri o documento, o mundo que eu conhecia desmoronou em silêncio. Meus dedos ficaram dormentes. Minha respiração travou, e senti meu coração dar um salto desconcertado. O nome que estava ali, escrito com tinta antiga, me atingiu como um golpe direto na alma. Naquele instante, entendi que aquele jovem pobre não era um desconhecido, e que o passado que eu tanto ignorei estava prestes a me cobrar tudo. Eu sempre acreditei que conhecia cada palmo das minhas terras, cada pessoa que cruzava a porteira, cada família que vivia sob a sombra do meu nome. A fazenda era o meu reino, e por muito tempo confundi autoridade com superioridade. Quando o jovem pobre apareceu procurando trabalho, trazendo apenas uma mochila surrada e um olhar cansado, minha primeira reação não foi acolher nem ouvir. Foi rir. Rir da roupa simples, da postura tímida, da falta de aparência de alguém que merecesse estar ali. Eu sempre fui duro, mas naquele dia fui cruel. E o pior é que eu não percebi. O menino tentou falar, tentou explicar por que estava ali, tentou me mostrar algo que carregava no bolso, mas minha arrogância falou mais alto. Eu o interrompi antes que concluísse uma frase. Mandei-o embora com palavras que hoje me envergonham, palavras que machucam mais do que qualquer tapa, e ele mesmo ferido manteve os olhos firmes, como se soubesse de algo que eu ainda ignorava completamente. Foi quando ele abriu a mochila e tirou um documento dobrado, guardado com extremo cuidado, que tudo começou a mudar. Não era um pedido de emprego, não era um currículo, era algo que carregava meu sobrenome, algo que não deveria estar nas mãos de um estranho. Aquela revelação rasgou o chão debaixo dos meus pés e me fez enxergar o quanto eu desconhecia o próprio passado da minha família. E é isso que você vai descobrir comigo agora. Se você quer entender como um simples papel virou toda a minha vida do avesso, se inscreva no canal, deixe seu like e comente, porque essa história não é apenas sobre um jovem pobre. É sobre o que acontece quando o orgulho encontra a verdade, e a verdade vence. Naquela manhã o sol mal havia rompido o horizonte quando o vi atravessando o terreiro com passos tímidos e roupas gastas. O jovem pobre parecia deslocado naquele cenário de terra fértil e estruturas robustas que sempre representaram meu domínio. Ele segurava uma pasta velha contra o peito, como se aquela pequena coisa fosse o único patrimônio que possuía. Eu o observei com o olhar impiedoso que aprendi desde cedo, o olhar que afasta, que coloca cada um no seu devido lugar. Naquele instante, eu não imaginava que a verdade caminhava em minha direção.
Ele veio pedir trabalho, isso eu já suspeitava. A voz trêmula, o respeito exagerado, o jeito de quem pensa antes de respirar, tudo denunciava a timidez de quem carrega pouco na carteira, mas muito nas cicatrizes. Eu o deixei falar, não por gentileza, mas por pura curiosidade. Queria ouvir até onde iria o sonho de alguém que claramente não tinha nada. Ele contou da família, da vontade de ajudar a mãe doente, da esperança de encontrar ali uma chance. Eu escutei com a frieza de quem já decidiu antes mesmo de ouvir. Você não serve para trabalhar aqui. Falei seco, sem rodeios. A expressão dele se desfez em segundos. Era como se meu desprezo tivesse atravessado sua pele e acertado direto no coração. Eu me mantive impassível, como sempre fiz, como sempre ensinaram que eu deveria ser. Ser rico no campo é ser duro, é ser pedra. Pelo menos era isso que repetiam para mim desde criança. Eu acreditava nisso. O rapaz apertou a pasta contra o peito, respirou fundo e tentou argumentar. Disse que aprenderia rápido, que só precisava de uma oportunidade, que qualquer serviço servia. Mas eu já estava cansado da conversa. Não suportava insistência, principalmente de quem eu julgava incapaz. Levantei a mão num gesto que cortou as palavras dele. Eu disse que não. Não me faça repetir. Ele engoliu o orgulho queimando. Quando ele virou de costas para ir embora, eu senti uma pontada estranha no estômago. Não era arrependimento, era incômodo. Algo nele não combinava com aquela aparência de derrota. Havia uma firmeza escondida, uma centelha discreta que eu não queria admitir que tinha percebido. Mas deixei de lado. Orgulho sempre falou mais alto na minha vida. Sempre. Foi então que, já distante alguns passos, ele parou. Ficou imóvel por um momento, como se travasse uma batalha silenciosa entre aceitar a humilhação ou enfrentar seu próprio medo. Por fim, se virou. Os olhos não tinham mais a fragilidade de minutos antes. Havia neles um brilho que eu não entendi na hora. Eu não vim aqui apenas pedir trabalho, disse. A voz dele carregava agora uma firmeza que me surpreendeu. Ele voltou a caminhar em minha direção com passos seguros, como se a cada passo enterrasse o menino pobre e revelasse o homem que realmente era. Parou diante de mim, ergueu a pasta e a abriu com cuidado. A postura dele mudara completamente. A fragilidade havia se dissolvido, e no lugar surgia algo inquietante, confiança. Eu preciso que o senhor veja isso, completou. Confesso que meu primeiro impulso foi recusar, ignorar, mandar que partisse de uma vez. Mas havia algo naquela cena que me prendia. Talvez fosse o contraste entre o garoto humilde e a serenidade inesperada que agora emanava dele. Talvez fosse a sensação estranha, quase incômoda, de que ele estava prestes a mostrar algo que poderia atingir justamente o lugar onde nunca fui tocado. Minha certeza absoluta de controle. Ele retirou um envelope rígido, colocou-o em minhas mãos e deu um passo para trás, como se oferecesse uma verdade pesada demais para ser entregue de perto. O senhor sempre achou que conhecia cada palmo desta fazenda, disse ele, com uma calma que me desarmou. Mas há algo que o senhor não sabe. Senti meu peito se contrair de leve, como se meu corpo pressentisse o impacto do que estava por vir. Quando abri o envelope e vi o primeiro documento, meus dedos estremeceram. Aquele nome, aquele selo, aquela assinatura. Minha respiração falhou por um instante. O mundo ao meu redor ficou silencioso, como se todo o som fosse engolido por uma tempestade interna prestes a estourar. Naquele momento, percebi. Eu não estava diante de um pedido de emprego. Eu estava diante de uma revelação. E nada, absolutamente nada, seria igual depois daquilo. Eu não consegui dormir naquela noite. A imagem do rapaz parado diante de mim, com aquele envelope dobrado nas mãos, me perseguiu como uma sombra teimosa que se recusa a ir embora. Eu, acostumado a mandar a rir, a fechar a porta na cara de quem não se encaixava no meu padrão, de repente estava inquieto, quase incomodado com algo que eu não conseguia nomear. Era como se aquela folha de papel, que ele não chegou a abrir, tivesse mais peso do que qualquer decisão que já tomei na fazenda.
O amanhecer trouxe um silêncio desconfortável. Eu caminhei até o curral tentando me distrair com o trabalho, mas tudo soava fora do lugar. O barulho das cordas, o mugido do gado, até o cheiro da terra parecia diferente. A verdade é que a arrogância deixa ruídos dentro da gente, ruídos que se transformam em eco quando a consciência decide falar mais alto. E naquele dia ela estava gritando. O rapaz já não estava por perto, e isso me incomodou mais do que deveria. Tentei convencer a mim mesmo de que não havia motivo para pensar nele. Afinal, eu apenas tinha sido duro, como sempre fui. Eu apenas tinha rido, provocado, testado limites, coisas que sempre fiz e que de um jeito ou de outro sempre funcionaram. Mas aquilo tinha sido diferente. Havia algo no olhar dele, algo contido, algo que parecia carregar um peso que eu não enxerguei na hora. Talvez porque não quis enxergar. Fui até a varanda e sentei na cadeira de madeira que range a cada movimento. De lá, eu via a estrada distante, uma linha torta de terra que recortava a paisagem. E, para minha surpresa, lá estava ele, caminhando de volta, a cabeça erguida, os passos firmes. Não havia raiva, não havia pressa, não havia hesitação. Ele caminhava como quem carrega uma verdade que não teme ser revelada. E isso me deixou inquieto de um jeito que poucas coisas já deixaram. Quando ele chegou perto, não desviou o olhar. Havia algo quase desafiador na calma dele. Uma calma que não vinha de força física, nem de arrogância, vinha da certeza. Eu precisava voltar, ele disse com a voz firme. Eu sentia a espinha endurecer. Voltou por quê? Quer terminar aquilo que começou? Ele respirou fundo. Voltei porque você precisa ver o que tem neste documento. Aquela frase me atravessou como uma faca fina. Eu ri por reflexo, não por humor. Era aquele riso automático, o mesmo que uso quando quero esconder alguma coisa. Documento? O que um garoto como você poderia ter que me interessa? Ele não reagiu, nem piscou. Apenas abriu o envelope, tirou uma folha cuidadosamente dobrada e a estendeu para mim. A forma como segurava o papel não era de medo, nem de súplica. Era de alguém que está entregando uma verdade inevitável. Quando peguei o documento, senti uma tensão estranha correr pelos meus dedos, como se o papel tivesse corrente elétrica. Desdobrei devagar, tentando manter a postura, tentando me controlar. Mas quando meus olhos encontraram as primeiras linhas, senti o ar ser arrancado do meu peito. Era um registro, oficial, carimbado, e o nome que estava ali era o meu, com uma ligação que eu desconhecia, uma que mudava tudo o que eu pensava saber sobre minha própria história. Isso é alguma brincadeira? Perguntei, mas minha voz tremia. Não é brincadeira, respondeu ele com firmeza. É minha vida, e pelo visto é a sua também. Ele cruzou os braços, mantendo a postura de quem está preparado para lutar se necessário. Eu tentei vir falar com você de outro jeito, mas você riu de mim antes que eu pudesse explicar. Aquela frase bateu em mim como um soco, porque era verdade. Porque eu não ouvi, porque nunca ouço. Continuei lendo o documento, linha por linha, e cada palavra me parecia um tijolo sendo colocado sobre o meu peito. Uma declaração, uma assinatura antiga, uma história enterrada. Eu sentia a fazenda inteira girar ao meu redor. Isso não pode ser verdade, murmurei, mas no fundo eu sabia que podia. Ele me olhou nos olhos. Eu vim aqui para te mostrar isso, não para pedir nada, não para exigir nada, só para que você soubesse. Eu merecia ao menos isso. Fechei o papel devagar. Pela primeira vez em muito tempo, senti a sensação amarga da vergonha. Era como se cada riso, cada palavra dura, cada atitude de desprezo voltasse para me cobrar. E naquele instante, olhando para aquele jovem que eu subestimei, percebi que estava diante não de um pedido, mas de uma revelação. Uma que teria o poder de desmontar tudo o que eu acreditava sobre mim e sobre meu passado. E era apenas o começo. Depois que o jovem saiu da varanda, levando consigo aquela pasta surrada, fiquei parado observando a poeira que seus passos levantaram. A sensação era estranha. Eu deveria estar satisfeito, afinal, tinha colocado o garoto em seu lugar. Ou pelo menos era isso que a velha versão de mim acreditava.
mas algo na firmeza dos olhos dele, na forma como segurou o documento, na postura que assumiu. Aquilo me perseguiu. Era como se eu tivesse debochado do homem errado. Tentei voltar para meus afazeres, mas o trabalho parecia não render. Os bois andavam devagar, os cavalos estavam inquietos, os funcionários me observavam como se percebessem um desequilíbrio invisível. Até o vento parecia carregar um aviso. E pela primeira vez em muito tempo, senti que minhas certezas estavam se desfazendo. O riso de deboche que dei mais cedo ecoava na minha cabeça como um erro infantil. À tarde, enquanto caminhava até o celeiro, encontrei o velho Nestor, meu funcionário mais antigo, me encarando com um semblante sério. Patrão, ouvi dizer que o rapaz voltou hoje. Assenti, tentando esconder meu incômodo, e ouvi que o senhor zombou dele. Completou com um tom que não soava como julgamento, mas como decepção. Aquela reação vinda de alguém que me conhecia desde criança me atingiu mais do que eu esperava. Nestor, você está me olhando desse jeito por quê? Ele não hesitou, porque às vezes quem a gente acha pequeno está carregando algo grande demais para o coração da gente entender. Aquilo ficou na minha mente como uma frase profética. Eu tentei ignorar, tentei deixar para lá, mas a inquietação só cresceu. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para me mostrar que eu tinha cometido um erro. Talvez um erro grave demais. No fim do dia, o céu ficou carregado, trazendo um azul escuro que deixava tudo mais pesado. Fui até a varanda diante da casa principal. Sentei na cadeira de madeira e fiquei observando a estrada que levava para fora da fazenda. Aquele garoto tinha voltado com propósito. Ele não era só alguém pedindo emprego ou ajuda. Ele vinha em busca de algo maior. E eu, com minha arrogância, não quis enxergar. Minha mente viajou para minha juventude. Eu também já tinha sido subestimado. Já fiquei de pé na porta de homens mais poderosos, esperando apenas uma chance. Já ouvi risadas, deboche, comentários cortantes. Talvez por isso eu tenha me tornado tão duro, porque ninguém me ensinou outra forma de me proteger. E, ironicamente, eu tinha feito com aquele rapaz exatamente o que fizeram comigo. A lembrança trouxe um gosto amargo. Levantei-me num impulso e caminhei até o portão. Precisava entender o que havia naquele documento. Precisava saber por que ele apareceu ali, por que parecia tão seguro, por que não reagiu ao meu deboche com raiva. Mas com certeza, quando alguém pobre sustenta um olhar firme, é porque carrega algo que não pode ser ignorado. Antes que eu pudesse decidir se iria atrás dele, ouvi passos na estrada. Passos rápidos, determinados. Quando olhei, lá estava o jovem novamente, desta vez com a pasta aberta nas mãos. Ele não hesitou em entrar pelo portão, não pediu permissão. Apenas ficou parado diante de mim com os olhos brilhando. Não de orgulho, mas de verdade. Eu voltei porque você precisa ver isso, disse ele, estendendo o documento como quem entrega uma sentença. Não porque quero sua aprovação, mas porque essa história também é sua. As palavras dele me congelaram. Minha? Como assim minha? O jovem respirou fundo, abrindo o documento para mim. Porque essa fazenda, a sua fazenda, ele tocou o papel com a ponta dos dedos. Pode não ser só sua. Senti o chão fugir. O ar sumiu. O coração disparou. Explique isso direito, ordenei, mas minha voz estava tremendo. Ele abriu o documento completamente. Era antigo, carimbado, assinado, e carregava um nome que eu não esperava ver. Um nome que ligava o jovem à minha família de um jeito que eu jamais teria imaginado. E naquele instante eu soube. Meu deboche tinha sido o começo da maior revelação da minha vida. A sala da fazenda estava quieta quando entramos, mas não era aquele silêncio confortável que acompanha o fim do dia. Era um silêncio tenso, carregado, como se cada parede esperasse pelo impacto do que ainda estava por vir. O jovem pobre caminhou até o centro do cômodo com passos lentos, firmes, como quem sabe que está prestes a mudar a própria vida, e a minha também. Eu observava cada movimento dele, tentando entender onde aquele rapaz encontrou tanta coragem. Antes de você ver isso, ele começou, olhando para mim com uma maturidade que não combinava com a idade.
Chot, eu preciso que você saiba que eu não vim aqui para brigar. A frase, dita com calma, me atingiu como um golpe inesperado. Depois de tudo o que eu disse, depois do deboche, da humilhação, ele ainda falava comigo sem rancor. Aquilo expôs meus erros de uma forma mais profunda do que qualquer confronto. Ele abriu a mochila devagar, puxando um envelope grosso, envelhecido pelas bordas. Eu imediatamente reconheci o selo antigo, aquele mesmo que minha família usava para documentos importantes décadas atrás. A vista ficou turva por um segundo. Um tipo de reconhecimento que o corpo sente antes da mente. Onde você conseguiu isso? Perguntei com a voz mais baixa do que eu pretendia. Ele não respondeu. Apenas colocou o envelope na mesa. Eu queria avançar, pegar, abrir, entender. Mas minhas pernas não obedeciam. Havia algo naquele momento que suspendia o ar, como se tudo precisasse acontecer devagar. O jovem me encarava com uma mistura de respeito e dor. Não a dor de alguém ferido, mas a dor de quem carrega uma verdade grande demais para a própria idade. Esse documento, ele disse, não é sobre mim, é sobre você. Meu coração acelerou de um jeito estranho, quase desconfortável. Finalmente consegui estender a mão. Meus dedos tocaram o papel áspero, frio, pesado. Ao abrir o envelope, senti o cheiro do passado subir, aquele odor de tempo guardado, de história que não foi contada. A primeira folha era um título antigo, reconhecível imediatamente. Registro de tutela familiar. O mundo girou. Tive que respirar fundo. Isso não pode ser verdadeiro, murmurei, sem ter coragem de continuar lendo. O jovem respirou fundo, encarando o chão como quem revive algo difícil demais. Minha mãe manteve isso guardado por anos. Ela disse que um dia eu teria que mostrar a você, se algo ruim acontecesse. E aconteceu. As palavras dele eram afiadas, mas não havia raiva. Eram o relato de alguém que carregou responsabilidade demais desde cedo. Eu não queria te humilhar, ele acrescentou. Eu só queria que você visse quem eu sou. E então eu vi. Na terceira página, assinada com a letra firme do meu pai, estava a revelação que arrancou o ar do meu peito. O rapaz era herdeiro legítimo de terras que meu pai comprou, mas nunca transferiu. Terras que pertenciam à família dele. Terras que eu sempre tratei como minhas. Senti o estômago afundar. Seu pai e o meu fizeram um acordo, o jovem disse. Um acordo que ele não cumpriu. A confusão dentro de mim era avassaladora. Tudo que eu acreditava sobre meu legado, minha posse, minha autoridade, estava rachando diante de um jovem que eu humilhei sem saber. Por isso você veio pedir trabalho? Perguntei. Ele assentiu. Não vim atrás de dinheiro, vim atrás de história. Eu precisava entender quem eu era dentro de tudo isso. Olhei novamente para o documento. Cada linha era uma facada. Meu pai não só havia mentido para a família do rapaz, havia mentido para mim. A arrogância que eu usei para debochar dele voltou como um espelho quebrado, mostrando todas as partes que eu evitava enxergar. Meu orgulho, minha dureza, minha falha em ouvir, minha incapacidade de ver o valor onde não havia aparência. Eu errei com você, admiti com dificuldade. Ele levantou o olhar. Todos erram. A diferença é o que fazem depois. O peso daquela frase ficou pendurado no ar. Eu sabia o que precisava ser feito, mas aquilo exigiria quebrar uma parte de mim que eu carreguei a vida inteira. Exigiria enfrentar o passado da minha família. Exigiria reconhecer que aquele jovem pobre não era pobre. Era dono de uma história mais forte que a minha. E agora eu tinha a chance de reparar o que meu pai destruiu. E pela primeira vez naquele dia, senti que eu estava pronto. Quando o rapaz abriu o envelope diante de mim, o tempo pareceu prender a respiração. O papel antigo, amarelado nas bordas, tremia nas mãos dele. Eu quis impedir, quis negar, quis virar as costas, mas era tarde demais. A verdade já estava ali, pulsando no ar denso que nos cercava. Ele desdobrou o documento e o segurou para que eu visse. Bastou uma primeira linha para meu corpo inteiro gelar. Meu nome completo, minha assinatura antiga e a confirmação de que eu era o responsável por uma dívida que meu próprio pai tentou esconder de mim.
Uma dívida que anos atrás custou ao pai daquele jovem tudo o que ele tinha. E enquanto eu lia, entendia. Eu não estava diante de um rapaz pobre. Eu estava diante do herdeiro de uma injustiça que minha família nunca teve coragem de reparar. Eu não vim pedir dinheiro, ele disse com a voz firme. Eu vim pedir respeito. Aquela frase entrou em mim como uma lâmina fina e precisa. Doeu porque era verdade. Doeu porque rasgou a máscara que eu usei a vida inteira. Doeu porque me mostrou que o homem arrogante que eu havia me tornado não cabia mais dentro da história que eu estava prestes a escrever. Olhei para ele e finalmente vi, não o menino que eu humilhei na frente de todos, mas o homem que teve coragem de enfrentar o passado sujo que eu herdei sem questionar. E naquele instante, senti que tudo o que eu acreditava dominar escorria pelos meus dedos. Poder, autoridade, orgulho, nada daquilo tinha valor diante do que eu estava enxergando. Respirei fundo. O peso da culpa me fez baixar a cabeça, algo que nunca fiz na vida. Eu errei, admiti com a voz baixa, mas verdadeira. E vou reparar isso, nem por mim, por seu pai. Ele respirou fundo, como quem finalmente solta uma dor antiga. E ali, entre documentos, poeira e o som distante do gado no curral, percebi que minha transformação começava exatamente naquele ponto onde meu orgulho desmoronou. Era o fim do homem que eu fui, e o começo do homem que eu precisava ser. Eu nunca me considerei um homem cruel, mas sempre carreguei dentro de mim uma dureza construída por anos enfrentando perdas, responsabilidades e silêncios. Cresci acreditando que riqueza dava o direito de enxergar o mundo de cima, como se tudo e todos fossem menores do que eu. Foi com essa mentalidade que conheci o jovem pobre que chegou à minha fazenda pedindo uma oportunidade. Ele tinha roupas gastas, mãos marcadas e um olhar que misturava esperança com receio. E em vez de escutar sua história, eu decidi rir do que ele representava. O deboche escapou da minha boca como veneno antigo. Perguntei se ele realmente achava que alguém como eu iria confiar algo da minha fazenda a alguém sem nada. O rapaz apenas me olhou, firme, com uma força silenciosa que eu ignorei. Ele não discutiu, não me ofendeu, não recuou. Apenas respirou fundo e tirou do bolso um documento dobrado com extremo cuidado, como se carregasse ali a única verdade que lhe sustentava. Naquele instante, percebi que havia algo diferente naquele jovem. Uma calma que não vinha de submissão, mas de certeza. Eu ainda não fazia ideia do que ele guardava. Apenas senti um incômodo que não soube explicar, como se uma sombra antiga tivesse se movido dentro de mim. A arrogância me impediu de ver, mas o destino não costuma pedir permissão. Ele escancara portas que passamos a vida tentando manter fechadas. Antes de continuar essa história, que desmontou minha prepotência e me obrigou a enfrentar uma verdade que poderia ter mudado tudo se eu soubesse mais cedo, quero pedir que você fique comigo até o fim. Se inscreva, deixe seu comentário e sua curtida, porque o que vou revelar aqui não é apenas sobre poder, mas sobre a reviravolta que só a vida real sabe entregar.